Nação Sem Dois, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre filosofia política, especialmente as teorias de Aristóteles e Platão. Eu prometi para vocês que a gente ia falar mais sobre Aristóteles, mas eu percebi que a gente não pode falar de Aristóteles sem falar um pouquinho de Platão. A teoria filosófica de Platão é bem vasta, você lembra quando a gente estudou lá no primeiro ano o Mundo da Caverna, quando a gente estudou o amor platônico, tudo lá no primeiro ano. Tudo bem, eu sei que você não lembra, tranquilo. Mas a gente precisa estudar um pouquinho de Platão para ver um pouquinho a teoria de Aristóteles. Então vamos nessa? Platão vai dizer que o ser humano ele é dividido em categorias, em grupos, de acordo com a alma que ele tem. E a cidade se organiza, a população se organiza de acordo com essa alma. Então nós temos três almas a saber: a dos produtores, a dos guardiões e a dos governantes. Os produtores, eles seriam responsáveis pela produção econômica das cidades, né? Os agricultores, o pessoal que produz, né? Eles têm uma alma que é bem interessante, o nome é difícil de pronunciar, então eu vou ler, que é a alma concupiscente. Concupiscente. O segundo grupo, que é o grupo dos guardiões, é aquele grupo responsável pela defesa da cidade, aquele pessoal que luta, aquele pessoal que briga, aquele pessoal que é fã do Deus da guerra. Esse daí teria a alma irascível, que é capaz de se tornar irada, irascível. E finalmente eu tenho o grupo das pessoas que governam, dos governantes, esse pessoal que seria responsável pelo governo da cidade. Esse pessoal teria a alma racional. Racional. Então, o Aristóteles vai dizer, ou Aristóteles não, Platão vai dizer que a cidade só vai prosperar, só vai crescer se houver um equilíbrio de força entre essas três almas. E que o governante, ele tem que ter realmente uma alma racional, mas ele tem que ser, acima de tudo, um rei filósofo. Veja bem, a teoria de Aristóteles e de Platão, elas são teorias que batem muito no ideal, naquilo que é ideal. Então, para Platão, e ele vai fazer essa defesa no seu livro A República, ele acha que a democracia não presta, ele vai dizer que o governo deveria ser exercido por poucos bons, seria uma espécie de aristocracia, e o rei deveria ser um rei filósofo, aquele rei que tem a alma mais nacional, porque este rei filósofo vai pensar primeiro no bem-estar da população, no senso, na essência do bem e da justiça para o maior número possível de pessoas. Então, a política para Platão é uma política ideal, é uma política onde o governante ele é a pessoa mais preparada possível, ele é a pessoa mais abnegada possível. Então, o bom rei para a figura de Platão, não é aquele rei que ostenta, que tem grande riqueza, grande fortuna, tem uma casa maravilhosa, um palácio incrível, não. É aquele cara que se preocupa com o bem-estar do povo, é aquele cara que é humilde, é aquele... Não sei que rei é esse, cara. Que rei é esse? Esse rei que lute, né? Muito bem. Então, essa teoria de Aristóteles do rei filósofo vai ser muito importante para a teoria que vem a seguir, que é a teoria de Aristóteles. Aristóteles, para você entender um pouquinho das diferenças de Aristóteles e Platão, Aristóteles ele foi filho de um médico, já é uma grande diferença para Platão, que foi soldado, né? E ele nasceu na Macedônia no século IV a.C. Aristóteles foi professor e ele também foi preletor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o cara que foi o rei da Macedônia, ele dominou toda a Ásia Menor, Grécia, Ásia Menor, ali antes dos 20 e poucos anos de idade. Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. E Aristóteles foi professor dele, foi preletor do Alexandre o Grande. Foi Aristóteles, inclusive, que impediu que o Alexandre destruísse Atenas, né? Mas você pensa que o povo de Atenas ficou feliz com isso? Ficou agradecido? Nada, chamaram o cara de traidor e o diabo a quatro. Bom, beleza. Aristóteles, ele vai escrever um livro muito bacana sobre política, que se chama Política.
Nesse livro, Aristóteles vai falar da questão do zoon politikon, ou traduzindo de um grego bem macarrônico, que é o meu, para um português não tão melhor, que ele vai dizer da teoria de que o homem é um animal político. O homem é um animal que nasce para viver em sociedade. Ele é um animal gregário. Então o homem se faz em sua comunidade, em seu grupo. O homem só existe enquanto ser humano, enquanto ele está dentro de um grupo que dá para ele o valor, dá para ele a definição que ele tem. Portanto, o homem é um animal político porque ele vive em sociedade. O homem é um animal gregário. O próprio Aristóteles vai dizer que nós nascemos em uma comunidade política, né? E que comunidade política seria essa? Seria a nossa família. A família é a primeira unidade política, a primeira comunidade política que a gente tem conhecimento, né? E para que serve a família? A função da família, para Aristóteles, seria a perpetuação da espécie humana, a sobrevivência de seus integrantes. Então a família, eu tinha um professor de filosofia lá no colégio que ele dizia que a família é a célula máter da sociedade. Ele não está errado. A unidade familiar, não apenas composta por pai, mãe e filhos, mas toda a unidade familiar, tios, avós, parentes, primos, consanguíneos e filho do outro pai, da outra mãe, esse pessoal seria necessária a sobrevivência humana. Beleza? Agora, acompanhe aqui que o Aristóteles vai dar uma de Pokémon. Ele vai dizer que a família evolui e através de uma série de problemas para resolver uma série de questões. A família, por uma questão de segurança dos números, quanto mais numeroso é o seu grupo, mais segurança você tem, a família vai evoluir para os clãs. E os clãs, por uma questão de segurança maior ainda, vão evoluir para as tribos. Isso é muito importante você ter essa noção. As famílias existem por uma questão de sobrevivência, mas por uma questão de segurança nos números, não ser dominado por outras tribos, não ser dominado, não ser morto, destruído pelos animais, pelas intempéries da natureza. Nós vamos nos unir em clãs, e esses clãs vão se unir finalmente em tribos. E essa evolução natural vai levar ao que Aristóteles chama de polis, que é nada mais, nada menos do que as cidades, né? As polis gregas, né? As cidades gregas. Esse processo de geração das polis é o que nós vamos chamar de evolução natural da comunidade política. E enquanto que a família vai dar sobrevivência, as tribos e clãs vão dar segurança, a polis vai oferecer uma coisa que nenhuma delas tinha antes, ou se tinha em pequeníssima quantidade, que é o quê? O bem viver. A polis vai oferecer para o ser humano o bem viver. Portanto, esse bem viver, ele vai oferecer as melhores condições possíveis para o ser humano se desenvolver. Ele vai oferecer educação, ele vai oferecer lazer, ele vai oferecer saúde, enfim, ele vai oferecer tudo o que é necessário para você ter uma vida boa, para você ter uma vida plena. De novo, eu tenho que lembrar você que a teoria de Aristóteles, ela é uma teoria que é ideal. Ela e a de Platão são teorias filosóficas, políticas, que visam uma idealidade, uma coisa que nem sempre acontece aqui no nosso mundo real. Aliás, quase nunca acontece, né? Justamente por isso, para que esse bem viver aconteça, o Aristóteles vai lançar uma teoria bem interessante que vai ser difundida durante todo o período da Idade Média, né? Claro, com uma inclinação religiosa, e que chega até os nossos dias de hoje. Tem muita pessoa que pensa política hoje com base nessa teoria de Aristóteles, né? Ele vai falar sobre a teoria das formas de governo. Essa teoria das formas de governo de Aristóteles vai ter dois critérios que ele vai adotar. O critério quantitativo e o critério qualitativo. Cara, gravar isso aqui é muito chato, bicho. Não vou nem tirar essa parte da edição. Os critérios quantitativos indicam o número de governantes.
o número de governantes. Se eu tenho um governante só, é uma monarquia. Se eu tenho um pequeno grupo governando, eu tenho uma aristocracia. Se eu tenho um grupo, o grupo das pessoas gerais de uma polis governa, eu tenho uma politeia. Não tem nada demais. O critério quantitativo, ele indica o número de governantes. E o critério qualitativo, ele indica a qualidade deste governante. Se ele está preocupado com o bem-estar do povo, se ele está preocupado com o bem-estar geral da população, se ele está preocupado com ele mesmo, se ele está preocupado em apenas se perpetuar no poder. Então, de acordo com esses critérios, quando eu faço a união do critério qualitativo com o critério quantitativo, eu tenho as formas de governo. Eu tenho as formas puras, que são onde o número de governantes está em busca do bem-estar geral, que são essas: a monarquia, a aristocracia e a politeia. E eu tenho as formas corruptas ou degeneradas de governo, onde o número de governantes está preocupado apenas com o próprio umbigo ou a perpetuação do seu governo. Então, quando eu tenho um único rei, mas ele não está preocupado com o povo, está preocupado com si mesmo, eu tenho um tirano. Quando eu tenho um pequeno grupo de governo, que são os aristocratas, mas que está preocupado só consigo mesmo, eu tenho uma oligarquia. Guarda bem essa palavra, terceiro ano, que a gente vai usar muito essa palavra em história no terceiro ano. Oligarquia, as grandes famílias que governam, né? E quando eu tenho uma corrupção do governo que vem do povo, eu tenho uma democracia. Então, Aristóteles, assim como Platão, achava que a democracia não era uma coisa boa, né? A política, então, para Aristóteles, seria a arte de gerar o bem-estar, o bem comum da sociedade. Agora, eu pergunto para você, por que para Aristóteles e para Platão a democracia não serviria? Vamos descobrir isso agora. Tenho certeza que você já ouviu aquela expressão: a voz do povo é a voz de Deus, né? Eu sempre brinquei muito com essa história, especialmente quando era moleque. Eu dizia assim, que não pode ser a voz do povo, não pode ser a voz de Deus. A voz do povo tem que ser a voz de Satanás, porque foi quando Pôncio Pilatos foi crucificar Jesus, ele perguntou para o povo: vocês querem que eu crucifique Jesus ou vocês querem que eu crucifique Barrabás? Aí o pessoal: solta o Barrabás, que é criminoso, que é assassino, que é agitador político, e crucifica esse tal de Jesus aí. A voz do povo é a voz de Deus? Duvido, cara. Mas qual é a crítica que Aristóteles e Platão fazem à política? À democracia. Vamos lá, gente. Eu tenho dois copos aqui e um deles tem veneno. Eu tenho o copo A e eu tenho o copo B. Vamos lá. Qual dos dois copos, não é uma pegadinha, tá? Um dos dois realmente tem veneno? Qual dos dois copos tem veneno? A gente fez uma eleição e 49% da população diz que o copo A tem veneno. 30% da população diz que o copo B tem veneno. Só 49 mais 39 dá 79, 79 dá... sobra 29%, é isso mesmo? Sou ruim em matemática. Sobrou então 21%, porque eu dei uma pausa no vídeo para fazer a conta ali na calculadora, que eu não sou burro. Não votou. Presta atenção que isso aqui é bem importante. 49% diz que o veneno está no copo A. 30% diz que está no copo B. E 21% não votou, não opinou nessa história. Então, qual a crítica que Platão faz à democracia? Qual a crítica que Aristóteles faz à democracia? Não é porque a maioria escolheu que está certo. O veneno estava no copo B. Mas a maioria da população escolheu que o veneno estaria no copo A.
Então, se todo mundo bebesse o copo A pela decisão da maioria, morreria todo mundo, ou muita gente. Né? Não é porque a população escolhe que é o melhor, mas, de novo, Aristóteles e Platão estão preocupados com a forma ideal de governo. Democracia, com todos os seus defeitos, todas as suas falhas, todos os seus pormenores, é a melhor forma de governo que a gente tem. Democracia nos permitiu colocar gente como Vargas. Foi bom mais ou menos. Ele é fascista, corrupto, mas foi bacaninha. Como JK, construiu Brasília. Como Lula, como Dilma. Dilma trouxe o Temer, né? Mas a democracia mesmo não trouxe o Bolsonaro. Eu estou quase concordando com Platão e Aristóteles que a democracia não presta, mas isso é só brincadeira. Democracia é a melhor forma de governo que nós temos por enquanto. O que a gente só tem que fazer é aprender a votar melhor. Tudo bem, gente? Então a gente encerra a filosofia política por enquanto de Platão e Aristóteles. São conceitos bem básicos. Né? Logo na sequência eu vou estar soltando um material também de perguntas e respostas, Platão e Aristóteles, sobre política. Eu quero que você faça, anote seu score. E é isso, vida que segue. Betão ama vocês. Boa semana.